Você acordou hoje sentindo um peso diferente no ar da sua casa? Talvez uma inquietação que você não consegue explicar muito bem? Ou um cansaço profundo que não é apenas físico, mas parece ser um esgotamento da própria alma? Muitas vezes, a nossa casa, que foi projetada para ser o nosso maior refúgio, o nosso porto seguro, acaba se enchendo de tensões invisíveis. É uma palavra maldita ali, um estresse do trabalho que trazemos, sem perceber para dentro da sala de estar, uma ansiedade sobre as finanças que não nos deixa dormir no quarto, e quando vemos, o clima está pesado, difícil de respirar. Eu quero dizer a você, com muito carinho, que eu entendo perfeitamente esse sentimento. Não se sinta culpado e não pense que você falhou por sentir que o ambiente do seu lar está carregado. A vida lá fora já nos exige tanto, as batalhas diárias sugam a nossa energia de forma implacável. E é absolutamente natural que, às vezes, a nossa casa precise de um renovo, de um suspiro, de uma limpeza. Hoje nós vamos fazer exatamente isso. Vamos realizar uma verdadeira limpeza espiritual no seu lar, lavando cada cômodo com a água pura da palavra e com o poder da oração. Se você chegou até este vídeo, eu quero te tranquilizar. Saiba que não foi por acaso. O algoritmo da internet pode ter sugerido este conteúdo, mas foi o próprio Deus quem te guiou até aqui para que você e sua família recebessem essa paz. Sinta-se profundamente acolhido neste momento. Aproveite agora e inscreva-se no nosso canal. Fazer parte desta família de fé é muito importante para você, pois assim você garante que todos os dias, logo pela manhã, uma palavra de ânimo, de consolo e de proteção chegue até o seu celular, antes que as vozes de desespero do mundo tentem falar ao seu coração. A sua inscrição fortalece essa corrente de oração e permite que a luz de Deus alcance milhares de outros lares que também estão precisando de socorro. E para começarmos a mover a atmosfera da sua casa neste exato instante, eu já peço que você desça aqui nos comentários e escreva a seguinte frase: Senhor, a minha casa te pertence. Entra com tua paz. Ao escrever essa frase, você não está apenas digitando palavras, você está dando o primeiro passo prático, declarando espiritualmente que o controle do seu ambiente não está nas mãos dos problemas, não está nas mãos das crises financeiras ou das brigas, mas nas mãos do Criador do universo. A Bíblia nos conta histórias muito poderosas sobre o que acontece quando a presença de Deus entra na casa de alguém. Lá no livro de 2 Samuel, nós lemos sobre um homem chamado Obed-Edom. A Arca da Aliança, que naqueles tempos representava a própria presença viva, gloriosa e manifesta de Deus, precisou ficar guardada na casa dele por 3 meses. Imagine só o que é ter a presença literal de Deus no meio da sua sala, de estar todos os dias. O texto sagrado nos diz que o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa de uma forma extraordinária por causa daquela presença. Em apenas 3 meses, a atmosfera daquele lar mudou completamente. Onde talvez houvesse escassez e preocupação com o dia de amanhã, passou a haver provisão abundante. Onde havia medo do futuro, a esperança floresceu. Onde havia conflito, passou a reinar uma paz inabalável. Nós podemos olhar também para o Novo Testamento, quando Jesus visitava a casa de suas amigas, Marta e Maria. Onde Jesus entrava, o ambiente se transformava. Ele trazia perdão, trazia cura e trazia ensinamentos que acalmavam a alma ansiosa. Meus amados irmãos, a nossa casa física é formada por tijolos, cimentos, paredes, móveis, portas e janelas. Mas o nosso lar, o nosso verdadeiro lar, é formado por aquilo que nós permitimos entrar e permanecer lá dentro. Muitas vezes, sem percebermos na correria do dia a dia, nós abrimos a porta da nossa casa para a murmuração constante. Abrimos a janela para o noticiário que só nos traz pânico e desespero. Sentamos à mesa de jantar acompanhados da tela do celular, consumindo comparações irreais e tristezas da internet em vez de olharmos nos olhos de quem amamos. Sem notar, nós vamos acumulando uma poeira espiritual grossa. É a poeira sufocante da ansiedade. É a sujeira da intriga e da impaciência entre o casal ou entre pais e filhos. É a teia de aranha do desânimo que vai se prendendo sorrateiramente nos cantos dos nossos quartos, nos fazendo perder a vontade de levantar da cama. Mas a boa notícia, a notícia maravilhosa desta manhã, é que você não precisa continuar vivendo em um ambiente carregado.
o mesmo Deus que abençoou a casa de Obed-edom, o mesmo Jesus que levava paz à casa de Marta e Maria, está pronto e ansioso para abençoar a sua casa hoje. Ele quer entrar, varrer a tristeza, lavar as feridas emocionais que estão sangrando em silêncio e acender a luz da esperança onde as sombras da angústia tentaram se esconder e fazer morada. Jesus nos garantiu que a paz que Ele nos dá não é como a paz frágil que o mundo oferece. A paz de Deus é aquela que permanece intacta, mesmo quando as contas chegam, mesmo quando o diagnóstico médico não é o que nós e nossa família esperávamos, mesmo quando alguém em quem confiávamos nos decepciona. Se você crê de todo o seu coração que a sua casa pode ser um pedacinho do céu aqui na terra, vá novamente aos comentários agora e escreva o seu segundo comentário. Eu convido a presença de Deus para morar na minha casa hoje. Deixe o seu comentário registrado como um testemunho vivo da sua fé. Muitas vezes, uma outra pessoa chega aqui no vídeo chorando, lê o seu comentário cheio de fé e encontra forças para continuar. Mas como nós fazemos essa faxina espiritual na prática, no nosso dia a dia? Como nós mudamos a atmosfera do nosso lar a partir de hoje? A primeira atitude que você precisa tomar é vigiar com muito cuidado as palavras que são ditas dentro da sua casa. A palavra tem um poder criativo e destrutivo imenso. Se dentro do seu lar as pessoas só reclamam, só dizem que nada vai dar certo, que o dinheiro nunca dá pra nada, que aquela doença nunca vai passar, que vocês nasceram pra sofrer, vocês estão, na verdade, pintando as paredes da casa com as cores da derrota e da miséria. A partir de hoje, mude radicalmente o vocabulário do seu lar. Comece a abençoar a sua família em voz alta. Diga bom dia com esperança genuína, olhe para o seu cônjuge, olhe para os seus filhos e declare palavras de afirmação e de bênção. Diga que eles são capazes, que são profundamente amados, que o dia de vocês será produtivo e guardado por Deus. A segunda atitude, prática para o dia de hoje, é colocar o louvor como pano de fundo sonoro da sua casa. Enquanto você estiver arrumando a casa, fazendo o almoço, cuidando das crianças ou trabalhando em home office no seu computador, deixe um louvor suave tocando bem baixinho. A música inspirada por Deus tem um poder terapêutico e espiritual de acalmar a nossa alma e afugentar os pensamentos de medo. Lembre-se de Davi, que tocava sua harpa e a angústia maligna ia embora do coração do rei Saul. Faça da sua casa um ambiente de louvor constante e veja a atmosfera mudar. E a terceira atitude, talvez a mais desafiadora e a mais curadora, é o perdão. Não vá dormir esta noite com o coração pesado contra quem divide o mesmo teto que você. O perdão é o produto de limpeza mais poderoso que existe para a alma humana. Ele tira as manchas mais difíceis de ressentimento que corroem e estragam os relacionamentos ao longo dos anos. Escolha perdoar. Escolha deixar o orgulho cruel de lado. Escolha ter paz ao invés de querer sempre ter razão na discussão. Neste momento, eu quero te convidar a se preparar para o ponto mais importante do nosso encontro. Feche os seus olhos. Se você puder fazer isso agora com segurança, se você estiver dirigindo, caminhando ou no transporte público, não tem problema, mantenha os olhos abertos, mas conecte o seu pensamento intimamente comigo. Esqueça os problemas lá fora por alguns instantes. Respire fundo, solte o ar devagar. Sinta a presença maravilhosa e acolhedora do Espírito Santo, de Deus te envolvendo agora como um abraço quente em um dia frio. Vamos fazer juntos esta oração profunda e poderosa de limpeza espiritual do seu lar. Acompanhe com o seu coração cada palavra que eu disser, sentindo que elas saem da sua própria alma. Pai amado e Deus de infinita bondade, nós entramos na Tua presença maravilhosa nesta manhã com o coração aberto e vulnerável, reconhecendo que dependemos de Ti para absolutamente tudo. Senhor, hoje o nosso clamor especial é pelo nosso lar. Nós Te apresentamos, de forma muito real, a nossa casa. Nós Te apresentamos as paredes que nos cercam, o teto que nos abriga das tempestades e, acima de tudo, as vidas preciosas que habitam e respiram neste lugar. Deus, nós sabemos muito bem que o mundo lá fora está cheio de tempestades, de violência, de incertezas e de maldade, mas nós Te pedimos encarecidamente que a nossa casa seja uma arca de salvação, um refúgio de paz. Hoje, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós fazemos uma verdadeira faxina espiritual em cada cômodo, em cada canto deste lar. Nós começamos, Senhor,
pela porta de entrada da nossa casa. Que a partir do dia de hoje, tudo que não provém do teu amor seja barrado na nossa entrada. Que toda inveja disfarçada, todo mal olhado, toda energia de discórdia, toda maldade maquinada contra o sorriso da nossa família não tenha a menor permissão para passar pela nossa porta. Que o sangue precioso de Jesus Cristo esteja marcado nos umbrais da nossa casa, protegendo-nos de todo mal visível e invisível, assim como protegesse o teu povo de Israel no passado. Mas entramos agora, pela fé, na sala da nossa casa. A sala, Senhor, que é o lugar de convivência, o lugar onde a família deveria se reunir em harmonia. Senhor, limpa este ambiente agora de toda briga, de toda falta de comunicação, de todo afastamento emocional, que a nossa sala volte a ser um lugar de risadas gostosas, de conversas que edificam, de comunhão e de alegria sincera. Retira do nosso meio, Senhor, todo vício em telas, em celulares e televisões que nos afasta de quem está sentado do nosso próprio lado no sofá. Traz de volta o amor, o contato visual e o interesse mútuo pelas histórias um do outro. Nós caminhamos agora, Deus, até os quartos desta casa. Os quartos são os nossos lugares de descanso, os nossos santuários de intimidade e reposição de energia. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda insônia que tem roubado a energia e a saúde do teu filho e da tua filha. Eu repreendo com autoridade todo pesadelo, toda paralisia durante o sono, toda opressão espiritual que tenta atacar a mente durante as horas de madrugada. Que os quartos desta casa sejam como águas tranquilas de descanso. Que ao deitar a cabeça no travesseiro, a tua paz que excede todo entendimento humano guarde as mentes e os corações. Que o quarto do casal seja um lugar de muito amor, de respeito profundo, de perdão e de fidelidade inquebrável. Que os quartos dos filhos sejam lugares de proteção angelical e de crescimento saudável, longe das armadilhas deste século. Senhor, nós passamos agora pela cozinha da nossa casa e pelo lugar onde fazemos nossas refeições, o lugar do sustento, o lugar de preparar o pão diário. Nós te pedimos, Deus que é o nosso grande provedor, que nunca, em tempo algum, falte o alimento na nossa mesa. Abençoa e multiplica a nossa despensa, abençoa a nossa geladeira, abençoa de forma grandiosa a fonte de renda e o trabalho desta família. Tira do nosso meio e das nossas mentes toda aquela ansiedade financeira que nos sufoca. Nós lavamos as nossas finanças hoje com a água purificadora da tua palavra. Repreendemos o espírito de miséria, o espírito de dívida interminável e de falência. Que haja fartura, que haja sabedoria para administrar os recursos e que haja provisão suficiente para que possamos comer, nos alegrar e ainda ter as mãos cheias para ajudar quem precisa. Meu Deus, estende agora as tuas mãos poderosas de cura sobre este lar. Se há alguém doente fisicamente nesta casa hoje, sentindo dores no corpo, enfrentando um diagnóstico médico difícil que tirou o chão da família, ou se há alguém sofrendo com dores silenciosas na alma, como a depressão profunda, a síndrome do pânico ou a ansiedade crônica que acelera o coração do nada, Senhor, que a atmosfera da tua cura divina preencha este lugar exato onde essa pessoa está me ouvindo agora. Sopra o teu fôlego de vida sobre cada célula doente, sobre cada órgão enfraquecido, sobre cada mente exausta. Traz o alívio, traz o consolo, traz a cura completa e perfeita de dentro para fora. Pai, nós declaramos em alta voz que a nossa casa não é e nunca será um lugar de tristeza crônica. Nós expulsamos agora, confiados na autoridade inquestionável do nome de Jesus, toda nuvem escura e pesada de desânimo, todo espírito de opressão que faz com que a pessoa tenha um medo paralisante de ficar sozinha dentro de casa, todo sentimento de vazio existencial, que o Espírito Santo de Deus acenda sua luz brilhante e acolhedora em cada canto escuro deste lar, encha a nossa casa com a tua graça superabundante, encha a nossa casa com a tua presença doce e transformadora. Nós consagramos este lar totalmente a ti. A partir de hoje, a nossa casa é um território sagrado, pertencente única e exclusivamente ao Rei dos Reis. Que os teus anjos, guerreiros, acampem ao redor da nossa propriedade, protegendo-nos de homens maus, de acidentes, de assaltos, de balas perdidas e de qualquer tragédia.
que sejamos guardados pelos teus olhos atentos em todo o tempo, na nossa saída para os compromissos e na nossa volta em segurança para casa. Nós te agradecemos, Pai querido, porque temos a certeza absoluta de que tu ouves a nossa oração com atenção e que, a partir deste exato momento, o ar da nossa casa já está mais leve. A paz já se instalou, a ansiedade já foi embora e o amor já venceu. Você consegue sentir a diferença no seu peito? Percebe como a respiração até fica mais fácil e profunda quando nós tomamos a decisão de entregar o controle do nosso ambiente, dos nossos medos e da nossa família nas mãos cuidadosas do Senhor. A sua casa está limpa espiritualmente, o seu lar está protegido por anjos e o seu dia de hoje será incrivelmente abençoado e produtivo. Mantenha essa energia maravilhosa viva no seu coração ao longo de todas as horas de hoje. Sorria mais para as pessoas, abrace mais quem vive com você, seja mais tolerante com os pequenos erros cotidianos e confie, descanse, sabendo que Deus está cuidando de cada detalhe que foge do seu controle. Para selar definitivamente essa oração de poder e essa limpeza espiritual no seu lar, eu peço que você deixe agora o seu terceiro e último comentário aqui embaixo dizendo o seguinte: eu declaro que a minha casa é um santuário de paz e amor. Vou repetir para você não esquecer. Escreva: eu declaro que a minha casa é um santuário de paz e amor. Fazer isso é lançar uma declaração profética sobre o seu endereço, sobre o seu teto e, por favor, não guarde essa bênção tão grande apenas para você. Lembre-se de alguém agora, feche os olhos por um segundo e deixe o Espírito Santo trazer um rosto à sua memória. Pode ser um amigo, um parente distante, um colega de trabalho, alguém que talvez esteja passando por lutas terríveis e silenciosas dentro de casa. Pegue o link deste vídeo agora mesmo e compartilhe no WhatsApp dessa pessoa. Você pode ser a resposta exata da oração que ela fez a Deus hoje, de madrugada, chorando no travesseiro. Mande também nos seus grupos de família. Vamos juntos inundar milhares de lares com essa paz transformadora. E, mais uma vez, se o seu coração foi tocado e você ainda não se inscreveu, não deixe passar essa oportunidade de abençoar a sua própria vida. Inscreva-se no canal para caminharmos de mãos dadas todos os dias, nutrindo a nossa mente e a nossa alma logo pela manhã com aquilo que nos edifica e nos faz fortes para vencer o mundo. Fique com Deus, que a graça inesgotável do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa hoje e para todo sempre. Tenha um dia maravilhoso, de muita luz, de vitórias e debaixo da proteção divina inabalável. Até o nosso próximo encontro.